Olá, amigos e amigas. Eu sou Fernando Almeida, estudante de Direito e, como sempre, sejam bem-vindos. Quero dizer a você que, ao ser dotado de direitos, o direito é tudo seu. Vou apresentar a vocês a segurança de direitos trabalhistas em tempos de pandemia e vou dar destaque em duas situações. Primeiro, a redução de salário em face da calamidade pública. Será que isso pode? Segundo, você ser mandado embora do seu trabalho em tempos de pandemia. Será que isso também pode? Mas antes de apresentar esses direitos, quero pedir humildemente para vocês. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, deixem os seus comentários para que eu possa estar fazendo mais vídeos sanando as dúvidas de vocês. A redução de salário, conforme a Constituição Federal, lá no seu artigo 7º, inciso 6, na sua interpretação, diz que todo trabalhador terá no seu salário a garantia de que ele arcará com as despesas básicas de sua sobrevivência ou de sua qualidade de vida. Se o salário do trabalhador for reduzido inevitavelmente, não terá ele condições de sobreviver e terá de reduzir a qualidade de seu sustento. Se é no trabalho a única forma que o trabalhador consegue o seu sustento, a redução de seu salário causará a ele dificuldades insuperáveis. Assim, a Constituição proíbe que o salário de qualquer trabalhador seja reduzido. Aí vem outro detalhe, que é a Lei 503 da CLT, que diz que pode ser reduzido 25% do salário em casos de crise, como que estamos vivendo, a pandemia. Mas só que ela contraria em partes o que diz a Constituição referente à proibição da redução do salário. Então, ao mesmo tempo, tem a Constituição que proíbe a redução de salário e, por outro, vem a Lei 503 da CLT que permite a redução de 25% de salário. Então, é um pouco controverso. O que acontece é que o TST decidiu, em dezembro de 2015, que fosse revogado essa Lei 503 da CLT com a chegada do artigo 2º da Lei 49.23 de 1965, que se torna posterior à Lei 503 da CLT, que é de 1943. Ou seja, vem uma lei nova revogando a antiga, que foi reconhecida pelo TST no julgado feito em dezembro de 2015. Conforme a composição jurisprudencial, que são essas decisões dos tribunais, essa Lei 503 da CLT não é para ser aplicada, ou seja, não é viável a redução de 25% do salário. Isto só pode acontecer em casos de acordo coletivo, mediante crise, em que todos combinem com o patrão a redução de salário de todos os empregados, mas não mande ninguém embora, e assim garanta o emprego de todos para evitar a demissão em massa. Tudo isso conforme o entendimento do artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. Outro assunto agora, a demissão em tempos de pandemia. Eu posso ser mandado embora? Vamos por partes. Se a empresa manda todo mundo embora e fica só um funcionário trabalhando e eles alegam que isso é por causa de força maior, por causa da pandemia e paga só metade dos seus direitos, saibam vocês que a empresa está errada. Eles estão violando os seus direitos. Se a empresa continua em funcionamento com um só empregado ou vai parar por alguns dias ou por algum tempo sem ser extinta, as suas verbas rescisórias têm que ser pagas por completos. Seus direitos não podem ser pagos pela metade. A força maior, que pode ser um deslizamento de terra, uma enchente ou até mesmo um ciclone que devaste toda a empresa sem ser culpa do dono, que leve à falência, neste caso você terá uma demissão normal com metade dos direitos. Uma das hipóteses pode ser o abalo na economia da empresa. A empresa ser fechada por completo, levar à falência. Daí você vai ter direito à metade da rescisão, que vão ser metade das férias, metade do 13º, metade do 40% da multa. Vamos para a Lei 502 da CLT, que diz: ocorrendo motivo por força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos que o empregado trabalhe, a este será assegurado a indenização em caso de rescisão sem justa causa. Aí vem uma decisão do Tribunal de Trabalho da Justiça, que decidiu o seguinte: não há como a empresa invocar força maior sem a extinção, desde que não haja extinção. Se a empresa não for extinta, não pode ela aplicar demissão por força maior. Então, a pandemia tem que ter elementos muito fortes para caracterizar o fechamento da empresa por força maior. Como vemos, as decisões dos tribunais são bastante favoráveis aos trabalhadores.
para ser mandado embora só em caso de extinção ou fechamento por completo da empresa com demonstração de força maior. Se você está sendo mandado embora sem a comprovação de força maior, as suas verbas rescisórias, os seus direitos têm que ser pagos por completo. Então, se a empresa também ela vai ficar parada por alguns dias ou por algum tempo, não pode mandar você embora. Espero que vocês tenham entendido o contexto da relação da redução de salário e da demissão em tempos de pandemia. Recomendo para vocês que leiam a Constituição Federal e as leis da CLT, que é a consolidação das leis de trabalho. Se você não tem a cartilha da Constituição ou a legislação em mãos, pesquise no seu celular para que você tenha um conhecimento mais a fundo dos seus direitos. Quero dizer a você que ao ser dotado de direitos, o direito é todo seu. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.